professor Miguel Manso, que nos honra com a sua presença, ele se encontra apresentando-se em vídeo. O Miguel Manso, além de toda a sua história na defesa da engenharia brasileira, como professor universitário, como formador de quadros, ele também é diretor da ENGD, Engenharia pela Democracia, instituição esta que ajuda, juntamente com 27 outras, na coordenação da primeira Conferência Nacional de Engenharia, que ocorrerá entre 6, 7 e 8 do mês de junho, no estado de São Paulo. Muito prazer receber o Miguel Manso e convidamos o Miguel Manso para fazer uso da palavra. Nesta fase inicial, 20 minutos de apresentação. Por favor, professor, muito obrigado pela sua presença, uma honra para todos nós. Estamos falando diretamente da FUP, Federação Única dos Petroleiros, que cedeu aqui este espaço para que nós possamos falar sobre tecnologia, sobre o Brasil, para que todos possamos construir uma proposta de nação que venha a ser aprovada este ano pelo povo brasileiro no processo eleitoral. Boa tarde, querido colega Ludovice, Márcio Girão. A honra é minha, viu? E agradecer o convite dos organizadores desse grande mutirão da Conferência Nacional da Soberania para conversar um pouquinho, né, sobre os desafios, né, do desenvolvimento nacional e particularmente das questões aí da defesa, da segurança, nessa nova realidade, né, que o mundo vive, né. Nós temos presenciado com tristeza, né, esses acontecimentos no Oriente, né, as agressões, as guerras, a proliferação das guerras, o problema da soberania, da democracia ameaçada, né, por interesses hegemonistas de outras potências, e o Brasil, né, tem desafios grandes a cumprir nessa etapa. Então, eu preparei, vou deixar aí disponível a todos, né, uma apresentação que sintetiza um pouco as ideias que nós temos debatido na Engenharia pela Democracia e que refletem um pouco das nossas preocupações, né, no tema. Então, eu vou procurar abordar a questão mais específica para o qual essa mesa está destinada, mas eu queria antes abordar um pouco o contexto, né, que e as preocupações mais gerais que nós temos que trabalhar quando abordamos essas questões, né. Então, vou passando aqui. Hoje em dia, né, quer dizer, o conceito de defesa e de soberania, né, na era digital, ele tem que encarar o desafio informacional, né. O conceito de defesa nacional ele se expandiu, ele saiu do campo físico de batalha apenas, né, para o espaço cibernético e para a infraestrutura de dados e a capacidade de trabalhar nas questões de comunicação, nas questões relativas à inteligência artificial, e no relacionamento que isso tem não só com a economia, como também com a segurança nacional, né? A soberania de uma nação ela está intrinsecamente ligada a essa capacidade de controlar, de proteger os recursos informacionais, né? E nós temos a necessidade de enfrentar e resolver os dilemas, os riscos, né, e os caminhos para uma nova doutrina nacional, né, de defesa da soberania informacional, conectando tecnologia, geopolítica e segurança, né. O mundo, ele, durante praticamente todo o período da Guerra Fria, ele foi assoberbado, foi, digamos assim, de certa maneira, chantageado, né, pela questão nuclear, né. Isso desde lá quando os Estados Unidos explodiu aquelas bombas lá em Nagasaki e Hiroshima, para deixar claro para o mundo que ele tinha capacidade de destruição de nações e de cidades inteiras, e, enfim, ele tinha um poderio militar e, com base nele, quer dizer, procurou estabelecer uma hegemonia política no mundo, né. A partir daí tem todo um debate, né, se a energia nuclear, que deveria ser apenas para fins pacíficos, né, ela é uma fronteira tecnológica importante que a humanidade tem que desenvolver, e o Brasil tem feito um esforço no sentido de buscar esse domínio, né? Mas tem essa discussão, se essa coisa fica só no terreno civil, ou se, enfim,
para a política de dissuasão das nações, certo? Quer dizer, é necessário ou não dominar o conhecimento e o saber fazer, certo? Quer dizer, também na esfera militar, de aparatos, quer dizer, não para utilizar, mas para não deixar que os outros utilizem contra a nação, né? Eu, pessoalmente, defendo que nós temos não que ter necessariamente o armamento nuclear, mas que nós temos que saber fazer. Nós temos que ter a capacidade, as condições, né, de dominar a tecnologia nuclear, não só na esfera civil, para uso pacífico, para tudo aquilo que esse conhecimento pode nos permitir, certo? Mas que nós temos que dominar todo o ciclo, né, de refino do urânio e dos materiais radiativos, certo? Quer dizer, e também do conhecimento, se necessário for, de poder ter as armas, quer dizer, para dissuadir os aventureiros que queiram utilizá-la contra nós, né? Eu penso assim, certo? Sei que isso é uma questão muito delicada, mas eu penso que é necessário a gente ter compreensão do mundo que a gente vive, né? Claro que no cenário de hoje, né, onde há uma grande evolução tecnológica, um salto tecnológico, a inteligência artificial, a computação quântica, coloca novos desafios não só para o desenvolvimento da economia, né, para o desenvolvimento nacional, quer dizer, mas também para as questões de segurança e de defesa nacional, né? O desafio, a IA, a computação quântica, elas representam um salto exponencial do poder computacional, com todas as implicações diretas, né, na defesa, nas comunicações, na logística, na mobilidade, educação, cultura, né? Na cultura e na educação, porque aí as redes sociais, as tecnologias, quer dizer, todo o aparato ideológico que é construído a partir do domínio das bases de dados, dos comportamentos sociais, quer dizer, eles moldam, né, novamente as culturas e interagem, né, não só com o processo educacional, quer dizer, mas com o processo de domínio, vamos chamar assim, cultural, que é uma ferramenta, né, sempre utilizada na disputa do poder político. Nós realizamos recentemente, inclusive a IGD deu uma contribuição, juntamente com mais 5 sociedades científicas, né, eu tive a honra de coordenar esse grupo, entregamos um projeto ao Ministério de Ciência e Tecnologia, realizamos o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, né, quer dizer, que está sendo colocado em prática pelo governo, e que, claro, certo, a dimensão do plano, o papel estratégico dele deveria e deve estar no mesmo patamar que as grandes nações em desenvolvimento, Estados Unidos, os países europeus, China, Rússia, colocando a inteligência artificial, certo, quer dizer, como, digamos assim, no topo da organização do processo produtivo e também do processo de defesa e de segurança nacional, né? Nesse debate sempre tem surgido, né, uma polêmica, quer dizer, se a questão, né, é desenvolver os softwares, o domínio dos recursos informacionais da inteligência artificial ou a formação de competências de infraestrutura, certo? E, na verdade, nós precisamos de uma simbiose, de uma integração desses níveis, né? O software, a capacidade de desenvolver algoritmos soberanos, ele é crucial, né? Porque nós não podemos depender das caixas pretas estrangeiras nos sistemas críticos de defesa, e quando defesa no sentido mais geral, né? E vamos explorar um pouquinho esse sentido, não apenas no terreno militar, mas no terreno de mobilidade, no terreno de controle do seu sistema de energia, de bancos, de sistema financeiro, que hoje tudo, evidentemente, depende muito do mundo, né, digital e do mundo informacional. E a competência, né, a formação de cientistas de computação e, particularmente, da engenharia brasileira, que está na contramão do resto do mundo, né? A primeira Conferência Nacional da Engenharia, Ludwig, ela tem realmente um papel muito importante, vai acontecer esse ano pela primeira vez, embora a engenharia seja uma das profissões mais antigas no Brasil, né? Nós precisamos, certo, quer dizer, colocar a engenharia num outro patamar. Nós estamos um pouco na contramão. Enquanto os países desenvolvidos, né, têm investido muito na engenharia, o próprio Irã, que hoje está aí todo mundo vendo, né, a sua capacidade de defesa, de fazer uma guerra simétrica com a grande potência que é os Estados Unidos, as pessoas não sabem, né, mas o Irã é hoje a terceira ou quarta potência em termos de engenharia, né? Eles formam, um país de menos de 100 milhões de habitantes, formam o mesmo número de engenheiros que os Estados Unidos, que tem 3, 4 vezes mais, certo? Digamos assim, concentradamente investindo no domínio tecnológico, e não só nas questões de defesa, nas questões de saúde, certo?
de segurança alimentar, enfim, em várias áreas o Irã se desenvolveu muito nessa questão. Uso o exemplo, quer dizer, porque hoje está aí no foco da preocupação de todos esse conflito lá no Oriente, né? O risco estratégico, né, é exatamente a dependência de soluções de inteligência artificial desenvolvidas por big techs estrangeiras, por grandes aparatos que estão muito ligados, né, com o complexo militar industrial nos seus países, né? E se a gente não tem esse domínio, essa tecnologia, certo, isso pode comprometer, evidentemente, não só o nosso desenvolvimento, como a nossa segurança mesmo, né, como nação, certo? Diante dos apetites vorazes, certo, de quem tem poder aí econômico e financeiro na casa de trilhões de dólares, né? A defesa cibernética, a guerra híbrida, as infraestruturas críticas, né, para o desenvolvimento e também para a segurança, elas têm, assim, eu estou chamando aqui de triângulo da vulnerabilidade, que são três, digamos assim, coisas que são muito nevrálgicas, né? Que é o sistema de energia, o sistema financeiro e as comunicações. Talvez as comunicações, inclusive, em primeiro lugar, né? Se nós perdemos, né, ao longo das últimas décadas, o controle sobre a Embratel, o controle sobre as telefônicas, né, e os backbones, as redes de comunicação. Nós fomos perdendo, certo? Quer dizer, essa soberania. Hoje a Embratel é americana, certo? Quer dizer, ela é dominada, controlada, né, pelos americanos. Então, isso evidentemente expõe, porque tudo hoje se baseia, né, cada vez mais, a automação, o desenvolvimento econômico, a defesa nacional se baseia nas comunicações, e a partir dela a sensibilidade extrema da rede de energia, você desligando, quer dizer, a rede de energia está hoje toda interligada no Brasil e gerida computacionalmente, quer dizer, se você faz um ataque aí, você desativa, né? Deixa o país indefeso, não é isso? E também o sistema financeiro, onde aí você é alvo, né, de ataques, quer dizer, que podem também incapacitar o desenvolvimento e até a segurança nacional. Então, essa trilogia, né, esse triângulo de vulnerabilidade, nós temos que estar sempre muito atentos a ele, e a defesa cibernética exige, né, que o papel do Estado, né, o Exército Brasileiro criou o Comando de Defesa Cibernética desde os anos 2000, né, que vem trabalhando essa questão do domínio da IA, das comunicações quânticas, dos equipamentos nessa área de inteligência artificial e a rede, né, de comunicação quântica também, que é uma das coisas que hoje já é domínio na China e em outros países, e que já não é 5G, 6G, né, são comunicações baseadas em emaranhamento quântico, quer dizer, é uma nova tecnologia que para resolver o problema da segurança da encriptação, né? A comunicação quântica, ela torna, digamos assim, a sua rede, o seu sistema de defesa, né, utilizando o princípio físico do emaranhamento quântico, quer dizer, ela é incorruptível, vamos dizer assim, quer dizer, você não consegue corromper, né? Então, ela é uma comunicação, quem tem o domínio dessa tecnologia, protege melhor sua rede de satélites, protege melhor seus backbones, protege melhor seu sistema de comunicação, e com isso todo o sistema de segurança e também militar, né? E o Exército Brasileiro tem se dedicado um pouco a esse conhecimento, isso é muito importante, mas este conceito de segurança e defesa nacional, ele tem que ser mais abrangente, não pode envolver apenas as Forças Armadas, né? Mas é preciso que haja uma integração entre o setor público, o setor privado, né, os donos de infraestrutura, o compartilhamento de inteligência e de capacidade de resposta rápida de uma nação, né? O Redata, né, que foi recentemente formulado aí debaixo, nós sabemos, de um governo que sofre ainda, né, as consequências da onda conservadora que dominou o Congresso, quer dizer, que criou uma situação política muito complexa no Brasil, e o Redata foi um pouco uma legislação que saiu com problemas correspondentes a essa realidade, que eu espero que nós possamos redesenhar, rediscutir e melhorar, certo? Porque esse regime especial de tributação, né, para os serviços de data center, os data centers são esses grandes complexos, né, de processamento, né, de dados, de reunir os dados e processar os dados, quer dizer, das grandes companhias transnacionais e também do Estado brasileiro, né? E isso requer legislação, requer, certo, quer dizer, uma compreensão
do que isso significa. Nós vemos, inclusive, na guerra agora aí do Irã com os Estados Unidos e Israel, quer dizer, o Irã atacando, né, data centers da Amazon e da Microsoft, enfim, das grandes big techs, certo? Porque elas são estratégicas para o gerenciamento, né, de todo o sistema de comunicação e também da segurança nacional, né? Então, você ter dentro do seu país, né, data centers gigantescos, certo? Que inclusive consomem muita energia, consomem água, consomem, quer dizer, e agregam pouca tecnologia e domínio sobre o próprio, sobre a base de dados, sobre o sistema de informação e de comunicação, é uma fragilidade que o país tem. Então, nós precisamos fazer a revisão, certo? Dessa infraestrutura, né? Porque ela, por si só, não garante que a gente avance no domínio da tecnologia ou mesmo na capacidade e competência de gerenciar os nossos sistemas de informação, de base de dados, de comunicação e de segurança nacional. Então, é urgente fazer uma revisão do REDATA. Eu espero que isso entre no debate aí da campanha eleitoral e do próximo governo. Espero eu, com uma correlação de força no Congresso Nacional melhor do que a que nós temos. É claro que as big techs e a segurança nacional, né, hoje tem uma preocupação no mundo inteiro, não é só no Brasil, na Europa, enfim, de regulamentação, né, de colocar barreiras, limites e, digamos assim, garantir um controle, até mesmo a produzir sistemas de comunicação, tipo WhatsApp, tipo as redes sociais que a população precisa ter, gosta, já se acostumou a ter. O Brasil é um dos principais usuários, né, das redes sociais, do WhatsApp, Facebook, Instagram, não só para a comunicação pessoal, mas para negócios, para vendas, enfim, para a dinamização do comércio, né? E claro que se isso fica na mão de 4, 5 companhias transnacionais, quer dizer, e os sistemas de pagamento, né, que são feitos a partir dessas sistemas de Big Tech, você afeta o controle da economia, do sistema financeiro e também do aparato nacional, né? Nós temos aí essa legislação, né, que é o Cloud Act, né, que nós vamos falar um pouquinho a respeito, quer dizer, que ela é uma legislação dos Estados Unidos, quer dizer, que impõe, subordina, pretende subordinar as legislações dos países, né? Então, eles querem que não haja legislações para monitoramento e controle dos Big Datas, né? Mas eles pretendem, quer dizer, que essa legislação americana seja impositiva sobre todos os demais países. E o mundo está reagindo a isso. A Europa tem sua própria legislação, na Ásia também isso tem avançado, e no Brasil nós avançamos com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ainda, digamos assim, é muito insuficiente essa condição, né, essa capacidade da gente trabalhar nessa área legal, né? Uma preocupação também muito grande, certo? Quer dizer, é essa questão da infraestrutura, né? Os cabos, os roteadores, os satélites, toda a rede de infraestrutura que controla as comunicações, né? Que formata as comunicações no Brasil e no mundo, né? Nesse terreno nós perdemos muita autonomia, muita soberania, certo? E é preciso retomar essa condição, né? A realidade física hoje é que 95% de todo o tráfego de dados do mundo passa por cabos submarinos e as grandes Big Techs controlam mais de metade, certo, desse sistema de cabos e de rotas informacionais. Quer dizer, então, isso é, de fato, uma vulnerabilidade estratégica, né? E nós precisamos garantir soberania, né, e concentração do controle dessas rotas e retirar esse controle da mão de poucas empresas estrangeiras que significam uma subordinação do interesse nacional e uma ameaça, né, uma vulnerabilidade estratégica que nós temos que resolver. A questão legal, né, quer dizer, claro que os Estados Unidos têm todo o direito de fazer lá o seu Cloud Act, a sua legislação, mas nós não podemos permitir que essa legislação seja ou subordine ou condicione, certo? Agora, isso você não faz só legislando. Se o Brasil tem uma legislação própria, forte, que discipline o setor, mas não tem controle sobre a infraestrutura, não tem controle sobre os meios, né, e sobre os dados, e sobre os data centers, quer dizer, isso também, a gente sabe que o arcabouço jurídico é fundamental, ele organiza
os investimentos, organiza o desenvolvimento dos negócios, organiza os direitos, né, os deveres, mas ele, sem o controle da infraestrutura, a lei pode virar letra morta. Mas é importante a gente avançar nesse debate, né, da legislação e do relacionamento da legislação brasileira com a legislação internacional. A proteção das fronteiras hoje, ela tem que ser vista dentro dessa trilogia também, né? Ela não é uma proteção só territorial, né, como era antigamente, ou mesmo dos mares, né, da região dos mares, ou no nosso caso aqui também da Amazônia, né, que nós temos uma fronteira gigantesca, certo? Que inclusive está cercada de bases militares, né, hoje americanas, e que nós temos, quer dizer, que não só preservar, desenvolver, saber extrair dali aquilo que é de interesse nacional, mas ter também, digamos assim, a proteção, a segurança, o papel do Estado, certo? Quer dizer, e a consciência nacional, certo? Quer dizer, da necessidade dessa segurança. Isso coloca para nós o desafio de construir uma nova doutrina nacional de defesa da nossa soberania informacional, certo? Que preserve, que tenha como elementos centrais a autonomia e a soberania digital, né? Então, em síntese, a defesa da soberania nacional no século XXI, ela é indissociável da defesa da soberania informacional, certo? Todos os tópicos que nós apresentamos aí, eles demonstram também as vulnerabilidades, né, que estão interconectadas, né, que vai do controle de hardware, de cabos, satélites, data centers, software, né, a legislação, e a essa política de disciplina ou de limites, né, entre aquilo que são as empresas brasileiras, o Estado brasileiro e as empresas estrangeiras, né. Os pilares para essa nova doutrina nacional, eu creio que passam por 4 pontos fundamentais, né. A autonomia tecnológica, que sejam os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e na formação das competências, né, da base dos recursos humanos e das infraestruturas para poder efetivamente ter essa autonomia tecnológica, né? E sair dessa situação de dependência de soluções estrangeiras que são críticas, né, para o nosso desenvolvimento e para a nossa soberania. O controle da infraestrutura, né, ter uma infraestrutura soberana, né? Isso quer dizer que o papel do Estado, né, não quer dizer que tudo tem que ser estatal, público, quer dizer que o Estado tem que fazer o planejamento, ter o controle, e a nação, democraticamente, através do Estado, disciplinar, certo? De forma soberana o desenvolvimento dessa infraestrutura necessária, né, para esse terreno, que é a nova fronteira, né, do desafio de soberania no terreno informacional, né. O arcabouço legal robusto, então esses itens são fundamentais, quer dizer, para a definição dessa nova doutrina nacional, e a integração estratégica, né, ou seja, a união das Forças Armadas, dos órgãos de inteligência, do setor público, do setor privado, da academia, para formar grandes equipes de trabalho, uma coalizão, uma unidade nacional para poder garantir o domínio sobre as questões tecnológicas, certo? Quer dizer, o domínio sobre a infraestrutura, a boa legislação, certo? Quer dizer, e a unidade necessária, a unidade nacional, que é a base, na verdade, de todo esse esforço de construção do país e também da nossa soberania. E eu também creio que a gente tem que ter muita consciência, nós que somos mais da área técnica, né, sou da área de engenharia, e Márcio, Ludovico também, quer dizer, de que essa construção, ela não é uma construção só tecnológica, técnica, ou de conhecimento, de caráter científico, acadêmico, ou de caráter profissional, empresarial, no terreno da reindustrialização com base em novas tecnologias, né? Ela pressupõe, ela exige, né, que nós tenhamos democracia, soberania nacional e unidade do povo, certo? Isso são coisas que são fundamentais, certo? Digamos assim, é a base sobre a qual nós temos que construir o desenvolvimento tecnológico, o domínio da ciência, o domínio da inovação, do desenvolvimento do processo produtivo e também da defesa da segurança nacional, né? A democracia, a soberania e a unidade do povo, né? E a coesão social, o sentimento de pertencimento e o compromisso coletivo com o projeto nacional, ele precisa ser construído, é uma tarefa
fundamental que os partidos, que as organizações da sociedade, certo? Que as instituições têm que, de fato, quer dizer, preservar, né? Sem um povo unido, uma democracia forte, a melhor tecnologia ela é inútil, né? Isso era muito comum lá na época da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. Não adianta você ter só um soldado bem armado. Se ele não tiver se sentindo do lado certo, do lado correto da luta, né? No sentido de que está defendendo, de fato, os interesses nacionais, ele pode ter a arma e pode não fazer o disparo, né? Então não adianta você ter a tecnologia, você ter o armamento, você ter isso tudo, e a alma da nação, que é o povo e a sua união, certo? Quer dizer, e também a verdade dessa defesa, certo? Não está sendo defendida pelo povo, né? Por quem utiliza, digamos assim, essa infraestrutura tecnológica. Democracia e soberania, elas são, na verdade, duas faces da mesma moeda, né? Não há soberania sem democracia e não há democracia sem soberania. Essa relação simbiótica, né, ela digamos assim, fundamental. Então, as duas pernas têm que caminhar. Nós temos que avançar na soberania e avançar na democracia. Se a democracia está travada, a soberania vai estar travada, e vice-versa. Com menos soberania, o povo tem menos capacidade de defender os seus interesses, né, através de um Estado democrático, através de uma política participativa, né. A história, né, tem nos alertado, né, as ditaduras e a defesa nacional, né, esses regimes autoritários que frequentemente usam o discurso da segurança nacional para justificar a repressão interna e a supressão de liberdades, elas enfraquecem o tecido social, elas dividem a sociedade, certo? Dividem a unidade nacional, portanto, elas não são sadias, não são saudáveis, não permitem que a nação prospere, seja no terreno econômico, seja no terreno social, seja na questão de segurança nacional, né? Então, a democracia é uma vulnerabilidade importante, né? Democracias desunidas, polarizadas, com instituições frágeis, elas se tornam presas fáceis para a ingerência externa, né? Para a desinformação, para as guerras híbridas, né? Que exploram essas divisões internas. Então, a unidade do povo, ela é o elemento central. Então, nós que temos, assim, o privilégio, né, de ter sido formado pelo povo brasileiro nas melhores universidades, em boas academias, que temos presença nos institutos de pesquisa, no desenvolvimento do conhecimento, no setor empresarial, que existem lideranças brasileiras que estão empenhadas, de fato, em procurar desenvolver forças produtivas, né, desenvolver a sua atividade empreendedora. É preciso que cresça a consciência da importância dessa unidade nacional e do povo como elemento central dessa unidade, para que se garanta não só o desenvolvimento, mas a estratégia de defesa, né? Então, a unidade como força. A guerra híbrida e a desinformação, que são hoje elementos chaves, né, na luta pela construção nacional e na luta pela defesa, né? Então, essas novas formas de conflito, elas visam exatamente destruir essa unidade, né? A guerra híbrida e a desinformação. Campanhas de desinformação, polarização artificial, ataques à confiança das instituições, são táticas deliberadas para fragmentar a sociedade por dentro e, com isso, permitir, certo, quer dizer, que os interesses de potências hegemônicas e grupos financeiros e de grupos poderosos, certo, quer dizer, se instalem e continuem, digamos assim, travando o nosso desenvolvimento e parasitando as nossas riquezas, né? A unidade, ela não é uniformidade, é a unidade com espírito democrático, né? Quer dizer, então, pensar diferente, debater as ideias no ambiente democrático, respeitar as regras, né, do jogo democrático para permitir que os pactos e essa unidade vão convergindo, né, e vão criando o alicerce fundamental da defesa e da soberania nacional, né? E aí também tem que fazer parte dessa concepção, né, dessa luta, digamos assim, pelo controle soberano desse novo território, que é o território informacional, né, que o povo cumpre esse papel, né, como ele é o primeiro exército na defesa cibernética, certo? O cidadão tem que estar educado, né, tem que estar bem preparado, tem que ter o domínio também, não só como usuário, mas como saber do seu papel social nisso que são as redes sociais, né? Então, o papel não só do Estado, mas o papel de cada brasileiro
na proteção da soberania informacional, ele é também estratégico, né? Essa é uma nova trincheira. Na guerra híbrida, a linha de frente não está apenas nas fronteiras físicas, na infraestrutura, mas dentro das mentes, dos corações dos cidadãos, né? Nas redes sociais, nos aplicativos de mensagem, né? O povo, então, ele cumpre essa função também, o povo organizado, educado, certo? Quer dizer, consciente, cumpre essa, vamos dizer assim, tarefa, esse desafio, né, de ser o nosso grande combatente, o primeiro exército dessa luta. Então é necessário ter muita resiliência informacional, certo? Um povo educado mediaticamente, que sabe identificar as desinformações, que não compartilha conteúdo duvidoso, é a vacina mais eficaz contra a guerra híbrida, né? A defesa dos valores democráticos, né, não permitir que hajam ataques às constituições, às eleições, ao processo eleitoral, à democracia, ao sistema judiciário, à imprensa livre, as conversas no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, nas redes sociais, tudo isso cumpre um papel fundamental para a formação dessa grande trincheira de combate do primeiro exército, que é a mobilização do povo, né? Uma vigilância cidadã, certo? O cidadão que denuncia atividades suspeitas, os crimes cibernéticos, ataques à infraestrutura crítica, energia, comunicações. Essa semana mesmo fui vítima de um golpe aí desses, né? E é difícil, você está, às vezes, com a família, no caso aqui, um parente que estava precisando de muita ajuda, o cara clonou lá o WhatsApp desse parente e solicitou um apoio emergencial, e eu, no meio da correria, quer dizer, mas imediatamente fazer o boletim de ocorrência, informar o sistema financeiro, criar as condições para coibir esses ataques é fundamental. Eu quero agradecer aqui a contribuição da reitora da Universidade Federal lá do Amazonas, a Tanara Lauschner, que é inclusive da nossa área também, que me chamou a atenção que tem esse método, né, o método chamado Zero Trust, mais democracia, mais unidade, que é a filosofia de segurança cibernética, baseada no princípio nunca confie, sempre verifique. Se tiver qualquer... parte do princípio que a rede já está comprometida, ou pode ser comprometida a qualquer momento. Não existe confiança implícita. Então, está na rede, é verdade, está na rede, está certo, eu só tenho que compartilhar, não preciso checar a fonte, não preciso checar a veracidade, né? Então, esse princípio do zero trust, né, ou seja, a verdade está sendo verificada, né, você partir do pressuposto de que há essa contaminação, ela é fundamental. O Exército, a Aeronáutica protege, a Marinha, né, protege as nossas fronteiras, são o nosso elemento mais profissional de defesa nacional, né, mas a proteção da alma da nação requer a democracia, a unidade, e isso é tarefa de todos nós, certo? É tarefa de toda a sociedade organizada, dos partidos, das instituições e de cada cidadão, certo? Zelar por essa unidade. Os inimigos dessa unidade, elas são uma ameaça à coesão nacional, né? Então, também conhecer como o inimigo atua, né, é fundamental. Quer dizer, o que eu chamo aqui de inimigo? É exatamente aquelas ameaças externas que querem fragilizar a nação, fragilizar a nossa unidade nacional, para poder nos dividir e dominar economicamente, politicamente, culturalmente, certo? Quer dizer, estabelecer relações de dependência e de submissão. E isso é muito complicado. Você vê nessa guerra agora, né, a relação Israel e Estados Unidos, está lá um debate imenso dentro dos Estados Unidos. O povo americano hoje considera que os Estados Unidos entrou na guerra, o Trump acabou entrando na guerra a favor do Netanyahu, né, de uma potência, inclusive economicamente, militarmente, muito menor que os Estados Unidos, fruto de uma chantagem lá daquele episódio do Epstein, né? Então você vê que os caras utilizam o método, né, para subordinar culturalmente, subordinar com chantagens, né, a líderes políticos, né, subordinar os líderes, quer dizer, fazê-los a praticar uma política pública ou de relações exteriores, né, que interessam a grande potência. Então, nós temos que saber identificar essas ameaças externas, de cooptação de liderança, de campanhas, né, de apoio velado a movimentos separatistas dentro do próprio Brasil, né, que promovem essa discórdia
regional. Então, saber identificar as ameaças externas, saber identificar as ameaças internas, o fanatismo político, religioso, que coloca uma agenda de grupos acima do interesse público, de interesse nacional, de interesse social, certo? Essa corrupção sistêmica que precisa ser combatida permanentemente, não existe governo nem sociedade que não haja corrupção, mas o nível de corrupção pode ser maior ou menor. Nós temos que estar nessa batalha para que ele seja o menor possível. O discurso de ódio, intolerância, tudo isso fragmenta o tecido social. E muitas vezes as ameaças externas, elas se alimentam das fragilidades internas. Quer dizer, então, você também superar as fragilidades internas, né, buscar a construção da unidade nacional de forma consciente, organizada e permanente e resiliente, certo? Ela fecha o espaço para que essas ameaças prosperem. Caminhando aqui para o final, o papel das Forças Armadas na democracia é claro que ele é fundamental e ele tem que estar dentro do espírito da Constituição. As Forças Armadas têm que ser o escudo do povo, o interesse nacional, e não a espada do governo, né? Como diz o nosso hino, né? Se necessário, levantar da justiça a clava forte, mas como escudo do povo, como proteção do interesse nacional e não do interesse de um governo, ou de um governante, ou de um dirigente, ou de um partido, ou de um agrupamento, ou de uma classe social, contra os interesses nacionais. Então, esse é um desafio permanente, né? É uma conclusão, vamos dizer assim, é exatamente... Parabéns pela brilhante apresentação. Esse ciclo, né, de ciclo virtuoso da defesa, né, que precisa levar em consideração todos esses aspectos que, sinteticamente, e me alonguei um pouco, procurei aqui sistematizar nessa apresentação. Muito obrigado aí pela oportunidade. Com as palavras do Márcio Girão, né, que é nossa referência principal, foi presidente do nosso clube de engenharia, liderança empresarial, profissional, científica, né? Foi da direção do FINEP. Elas são muito esclarecedoras sobre, digamos assim, a implementação concreta dos desafios que nós temos pela frente. Eu agora vou aprofundar duas questõezinhas que eu considero assim fundamentais, né? Para estimular todos que estão nos assistindo a dominar essas novas ferramentas da inteligência artificial e também compreender um pouco a complexidade, né, do tema, certo? Porque nós sabemos, né, os processos de desenvolvimento da humanidade foram acontecendo por grandes saltos, né? O domínio das novas energias, na época lá atrás, o carvão, depois energia elétrica, né? O petróleo, né? Como grande fonte de energia, agora os biocombustíveis, a energia chamada energia verde, né? Foram elementos fundamentais para o desenvolvimento. O domínio tecnológico, a capacidade de lidar com a microeletrônica, com a computação, né? O surgimento das técnicas digitais, né? E da internet e do uso, né, não só como redes de relacionamento, mas como rede de negócios, de pesquisa, de desenvolvimento, né, a interação que existe no mundo hoje nesse terreno é muito grande. E aí a inteligência artificial e a utilização do conhecimento, que é um conhecimento de aproximadamente um século, depois se intensificou com Feynman, um grande físico, que também deu grandes contribuições, meados dos anos 50, 60, da chamada física quântica e dos princípios da física quântica e agora da computação e das comunicações quânticas, certo? Então, são, digamos assim, 3 áreas que nós precisamos exercer, de fato, um domínio e um desenvolvimento da nossa capacidade, da competência. A inteligência artificial, né, a computação quântica, certo? E as comunicações quânticas. E aí é sempre complexo falar sobre essa coisa quântica, porque os próprios físicos, né, quando vão falar a respeito disso, eles dizem, olha, eu consigo descrever uma série de coisas, consigo medir uma série de coisas, consigo usar o princípio da mecânica quântica ou da física quântica, certo? Mas eu não sei direito como funciona. Certo?
Isso eu estou falando da realidade atual, não é uma coisa do século passado, né? Então, esse princípio, um deles, né, chamado emaranhamento quântico, o que é esse emaranhamento? É a capacidade de você criar partículas, no caso fótons, elétrons, né, que são emaranhados. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles têm um comportamento fantasmagórico, estava previsto lá no Einstein, no começo do século passado, que essa realidade existia, que a realidade física da natureza, da matéria, se comportava assim. Isso gerou o processo de desenvolvimento da computação quântica, que eleva a capacidade de processamento dos computadores em escala de bilhão, trilhão, certo? Ou seja, cálculos que você demoraria séculos para fazer, um cálculo, certo? Uma conta, resolver uma equação, certo? Na computação quântica você resolve praticamente instantaneamente, certo? Isso, claro, gerou uma série de desafios, né? Mas um outro campo muito importante é o campo da comunicação quântica, tem a ver com isso que o Márcio já nos alertava, esse problema da criptografia, da segurança das redes, né? Da segurança nacional, dos sistemas de defesa e de comunicação, que é você gerar chaves de encriptação, códigos, senhas, né, que são incorruptíveis, né? A comunicação quântica, ela se baseia nessa coisa de você disparar fótons, elementos, né, emaranhados, certo? Partículas emaranhadas, e com isso construir bases de dados informacionais de criptografia que são incorruptíveis. Por quê? Porque quando elas tentam ser acessadas por algum hacker, por algum sistema, por algum ataque, ele simplesmente destrói a informação. Então, a China hoje, por exemplo, a Rússia e também os Estados Unidos estão investindo muito na comunicação quântica, certo? Não é exatamente a computação quântica também, mas a comunicação quântica, porque não adianta você desenhar uma nova chave criptografada em sistemas complexos, certo? Utilizando, inclusive, computação quântica, se você não tiver a comunicação quântica, porque, quer dizer, se você tem a comunicação quântica, você é capaz de impedir a descriptografia de qualquer, e o acesso, o ataque a qualquer sistema, né? Então, hoje, por exemplo, a rede dos altos mandos militares da China, rede de comunicação, e rede de comunicação de armamento, certo? Então, como você direciona um míssil, como você, que já é feito com inteligência artificial, já é feito com conhecimento das características de solo, de território, para poder fazer os ataques, né? E de um bom GPS, você também, tendo a comunicação quântica, você impede que, por exemplo, um sistema cibernético de uma outra nação seja capaz de desviar esse míssil, de desviar esse ataque, de neutralizar ciberneticamente essas armas, certo? Então, são três questões, digamos assim, nessa questão que é o mundo tecnológico, certo? Científico, da fronteira informacional, são três áreas em que nós precisamos acelerar o nosso desenvolvimento. Nós temos grupos, temos trabalho, temos investimento. Agora mesmo o Ministério de Ciência e Tecnologia, a ministra Luciana Santos, anunciou lá na Paraíba, certo? Nós estamos desenvolvendo uma parceria com a China para ter acesso a um computador quântico de porte, quer dizer, que nos habilite desenhar softwares e desenhar, digamos assim, inclusive aprender, né, a construir o computador quântico, que é uma tecnologia sofisticada, certo? Mas nós precisamos dominar a comunicação, o sistema de comunicação, de infraestrutura, de backbone, de base de dados, de redes de fibra ótica, de redes em cabo submarino, de satélites, principalmente, certo? Porque cada vez mais os satélites têm um papel fundamental em tudo, né, nas comunicações, certo? São nós, né, fundamentais do sistema de comunicações, né? Nós precisamos dominar isso tudo, certo? Mas nós precisamos dominar também a tecnologia da comunicação quântica, que é uma coisa muito também desenvolvida e que vem a partir do domínio desses conhecimentos. O outro grande desafio que nós precisamos enfrentar, Márcio e colegas e amigos, é a questão, é o conhecimento, a compreensão. A sociedade precisa compreender que a inteligência artificial, o que a inteligência artificial fundamentalmente é capaz de fazer? Além de fazer cálculos muito rápidos, utilizando esses novos computadores, sistemas computacionais, e grandes bases de dados, e grandes sistemas de processamento de bases de dados,
a inteligência artificial ela não só acelera o processo de processamento, automatiza, né, cria os agentes, né, não só robôs, mas agentes cibernéticos, capacidade de realizar tarefas com base nessa tecnologia da inteligência artificial, mas ela é um pouco mais complexa do que isso. O cérebro humano, né, o professor Nicoleles não gosta muito de chamar a IA de inteligência artificial, porque ele diz que não é nem inteligência nem artificial, porque, claro, o cérebro humano é muito mais complexo do que isso, né? E uma rede social de cérebros é muito mais complexa ainda, né? Então, o cérebro humano ele tem várias camadas. A camada consciente, a camada inconsciente, e uma camada que ela é muito próxima da elaboração dos nossos instintos de sobrevivência, né? Então, muitas vezes a gente não compreende por que, por exemplo, uma determinada campanha dessa guerra híbrida, né, de apelar a sentimentos de medo, sentimentos de insegurança, certo? Por que elas conseguem conduzir massas, gente de vários segmentos, até gente que tem conhecimento científico e tal, consegue manipular, vamos dizer assim, essas mentes para poder direcioná-las para objetivos políticos ou sociais ou acadêmicos, certo? Quer dizer que eles têm interesse em desenvolver, certo? É porque o cérebro humano tem uma grande capacidade de leitura de características, não só através de todos os nossos sentidos, né? Se a gente toca em alguma coisa e aquela coisa, certo? Quer dizer, nos lembra uma coisa perigosa, uma coisa muito quente, uma coisa muito fria, muito ácida, certo? O cérebro rapidamente, instantaneamente reage para te libertar daquela situação. Se a gente vê uma situação de perigo, isso também acontece. Então, a inteligência artificial ela tem a capacidade de estabelecer, com base no conhecimento da base de dados social, estabelecer comportamentos, extrair características não só da nossa razão ou do nosso inconsciente, mas do nosso instinto, da nossa capacidade de sobrevivência. Então, a força manipuladora das redes sociais, da chamada guerra híbrida, né, desse controle informacional, dessa nova fronteira, ela passa muito pela exploração desse segmento. Então, eu quero fortalecer essa colocação que o Márcio nos colocou. Nós já temos feito muitas coisas, o governo tem se preocupado com isso, mas, de fato, quer dizer, a sociedade e as políticas públicas têm que refletir, e aí, particularmente, a engenharia, as chamadas ciências exatas, né, física, matemática, química, enfim, tem que estar a serviço do desenvolvimento, do domínio, da capacitação da sociedade, certo? Quer dizer, de se preparar para esta nova realidade, certo? E implica em acelerar os processos produtivos, em acelerar os processos de decisão, automatizar os processos de decisão, mas também de tornar mais sofisticado o processo vamos chamar assim, o processo de controle de mentes e políticos da sociedade, certo? Então, é extremamente vital, digamos assim, esse esforço que a FUP, que o Movimento Mutirão e que a Conferência Nacional de Soberania estão realizando para, digamos assim, colocar luzes, né, sobre esse debate.